Olá, bom dia, sou o Tenente Cledson. O assunto da nossa aula de hoje vai ser forma trigonométrica ou polar de um número complexo. Então vamos lá dar início à nossa aula. Então, forma trigonométrica ou polar. Então, se Z é um número complexo do tipo A mais BI com A e B reais, e ele é um número complexo não nulo, nós já sabemos que o argumento ele satisfaz essas duas condições aqui, ó. Que o cosseno de θ é igual a A sobre ρ, lembrando que A é a parte real e ρ é o módulo do número complexo. Então, isolando A aqui no primeiro membro, a gente vai ter que A é igual a ρ vezes cosseno θ. De forma análoga, faremos aqui para o seno de θ. Então, seno de θ é igual a B sobre ρ, então implica que B é igual a ρ seno θ. Então, vou chamar de equação 1, esse A é igual a ρ cosseno θ, e equação 2, o B é igual a ρ seno θ. O que eu vou fazer agora? Vou pegar essa equação 1 e essa equação 2, vou substituir aqui na forma algébrica desse número complexo. Ou seja, onde tem A eu substituo por ρ cosseno θ, e onde tiver B eu substituo por ρ seno θ. Então, fazendo essa substituição, a gente vai ter que o número complexo, Z, vai ser igual a ρ vezes cosseno θ mais ρ vezes seno θ. Posso colocar esse ρ em evidência. Quando eu coloco o ρ em evidência, você vai ter o seguinte número complexo, ó. Z é igual a ρ vezes cosseno θ mais I seno θ. Então, essa equação aqui, ela é chamada de forma trigonométrica ou forma polar de um número complexo. Lembrando que ρ é o módulo desse número complexo e esse θ é o argumento do número complexo. Então vamos lá. Igualdade de números complexos na forma trigonométrica. Então nós vimos em aulas passadas a igualdade entre dois números complexos na forma algébrica. Então dois números vão ser iguais na forma algébrica se e somente se a parte real do primeiro número complexo for igual à parte real do segundo número complexo. E a parte imaginária do primeiro número complexo também foi igual à parte imaginária do segundo número complexo. Porém, quando os complexos estão na forma trigonométrica, a igualdade é um pouco diferente. Então, dois números complexos são iguais se e somente se seus módulos são iguais e seus argumentos são congruentes. Então, essa teoria ela é válida para a forma trigonométrica. Então, não vá confundir congruentes com iguais, tá? Então, vamos ver aqui esse exemplo. Sejam Z1 igual a 2 vezes cosseno de π sobre 3 mais I seno de π sobre 3. E Z2 igual a 2 cosseno de 7π sobre 3 mais I seno de π sobre 3. Então, eu quero verificar se esses dois números complexos, se o Z1 ele é igual ao Z2. Então, para isso, eu vou ter que analisar o módulo de cada um e o argumento de cada um. Então, olhando aqui para o número complexo Z1. Então, o número complexo Z1, ele já está na sua forma trigonométrica. Então, só em olhar, eu já sei que o módulo desse número é 2. Então, eu vou chamar de ρ1. Então, ρ1 é igual a 2. E o argumento desse número complexo Z1, que eu vou chamar de θ1, vai ser igual a π sobre 3. Agora eu vou olhar para o número complexo Z2. Então, olhando para o número complexo Z2, tem que o módulo dele, que eu vou chamar de ρ2, também é igual a 2. E o seu argumento, que é o θ2, vai ser igual a 7π sobre 3. Então, observe o seguinte. Para eles serem iguais, tem que ter módulos iguais e argumentos congruentes. A gente observa que o ρ1 é igual a ρ2. Mas será que o θ1 é congruente ao θ2? Então, eu posso reescrever esse 7π sobre 3. E 7π sobre 3 é a mesma coisa que π sobre 3 mais 2π. Ó, se eu resolver essa soma, eu volto para cá. Ó, 3 vezes 2π, 6π. 6π mais π, 7π. Fica 7π sobre 3. Então, observe que esse argumento aqui, o θ2, ele é congruente ao θ1. Por quê? Ó? É como ele deu uma volta completa na circunferência e parou no mesmo local que o θ1 está, no π sobre 3. Então, como o Z1 e o Z2 têm módulos iguais e argumentos congruentes, eu posso afirmar que Z1
é igual a Z2. Então vamos ver aqui alguns exemplos. Exemplo 1. Escreva os números complexos seguintes na forma trigonométrica. Letra A. Fala que o Z é igual a 3 mais 3i. Então, para nós escrevermos na forma trigonométrica, eu preciso encontrar quem é o módulo e quem é o seu argumento. Então, vamos lá. Primeiro passo. Quem é a parte real? Isso aqui é bem trivial, mas você tem que saber, tá? Então, a parte real aqui é 3. E a parte imaginária também é 3. Então, uma vez que você já sabe quem é a parte real e quem é a parte imaginária, você pode determinar logo o módulo. Eu vou chamar o módulo de ρ. Então, ρ vai ser igual a raiz quadrada de a ao quadrado, no caso seria 3 ao quadrado, mais b ao quadrado, que é 3 ao quadrado também. Então, ρ vai ser igual a raiz quadrada de 2 vezes 3 ao quadrado. Posso utilizar as propriedades da radiciação, ó. Esse 3 ao quadrado simplifica, o 3 sai. Então, você vai ter que o módulo desse número complexo vai ser igual a 3 raiz quadrada de 2. Então, guarda aí, ó. Então, uma vez que você encontrou o módulo, agora a gente vai encontrar o cosseno e o seno de θ para poder descobrir quem é o argumento. Então, o cosseno de θ ele é igual a dividido por ρ, ou seja, a parte real dividido pelo módulo. Mas só que a parte real é 3 e o módulo é 3 raiz de 2. Posso simplificar, simplifica, e eu vou fazer agora direto, tá? Já vou fazer logo racionalizando. Então a gente tem que o cosseno de θ vai ser igual a raiz de 2 sobre 2. Guarda aí. Agora vamos descobrir quem é seno de θ. Então, seno de θ vai ser igual a b dividido pelo ρ. Mas o b também é 3. Ó. 3 dividido por 2. 2 não, por 3. Raiz de 2. Então, vai ficar por 3 raiz quadrada de 2. Simplifica também de forma análoga. Simplifica. Fazendo de forma direta, você tem que o seno de θ também vai ser igual a raiz de 2 sobre 2. Então, você tem que pensar assim, ó. Eu tenho que o cosseno de θ é raiz de 2 sobre 2. O seno de θ é raiz de 2 sobre 2. Então, qual é o ângulo que o cosseno e o seno são iguais? A raiz de 2 sobre 2. Só pode ser 45 graus. Lembra lá do seu nono ano. Então, o θ vai ser igual a 45 graus. Ou eu posso colocar em radianos. 45 graus em radianos é π dividido por 4 rádio. Entenderam? Então, esse aqui é o argumento principal. Então, uma vez que você encontrou o argumento e uma vez que você encontrou o módulo, você pode aplicar aqui na forma trigonométrica. A fórmula vai ser Z igual a ρ cosseno θ mais I seno θ. Então, Z vai ser igual. Quem é o ρ? 3 raiz de 2. Então, fica 3 raiz de 2 vezes. Esse argumento aqui você pode usar tanto em graus quanto em radiano. Eu vou usar em radiano. Então, fica cosseno de π sobre 4 mais I seno de π sobre 4. Essa aqui é a forma trigonométrica do número complexo Z igual a 3 mais 3i. Então, vamos ver aqui a representação geométrica. Então, observe que aqui eu tenho um afixo 3, 3. O afixo 3, 3 ele pertence ao primeiro quadrante. A distância da origem até o afixo é o módulo que nós encontramos, que é 3 raiz de 2. E essa inclinação aqui do módulo com o eixo real faz essa inclinação, que é o argumento principal, que é π sobre 4. Então, dando continuidade aqui, exemplo 1, letra B, agora eu quero escrever o número complexo Z igual a 4 menos I4 raiz de 3. Esse I4 raiz de 3 é a mesma coisa que 4 raiz de 3I, tá? Na sua forma trigonométrica. Ó. Isso aqui eu vou fazer direto, um pouco direto. Então, já sei que o A vale 4, o B vale menos 4 raiz de 3. Vou encontrar primeiramente o módulo. Módulo vai ser igual a raiz quadrada de 4 ao quadrado mais menos 4 raiz de 3 ao quadrado.
Então, o módulo vai ser igual a raiz quadrada, 4 ao quadrado, 16, mais menos 4 raiz de 3 ao quadrado vai dar 48. Por quê? Porque menos 4 ao quadrado dá 16. Raiz de 3 ao quadrado é 3. 16 vezes 3, 48. Logo, o módulo vai ser a raiz quadrada de 64, que é igual a 8. Então, uma vez que você determinou o módulo, você já vai agora encontrar quem é o cosseno e quem é o seno do θ. Então, quem é o cosseno? Cosseno de θ vai ser A, que é 4, dividido pelo ρ, que é 8. Logo, o cosseno de θ vai ser igual a 1 meio. Já fatorei aqui, ó. Quem é o seno de θ? O seno de θ é B dividido pelo módulo, que é 8. Então, fica menos 4 raiz de 3 dividido por 8. Simplificando, novamente, dividindo tudo por 4, você tem que o seno de θ vai ser menos raiz de 3 sobre 2. Agora, observe o seguinte, ó. O cosseno é positivo e o seno é negativo. Então, em que quadrante o cosseno é positivo e o seno é negativo? Vamos olhar aqui a representação geométrica. Então, observe o seguinte, ó. O cosseno ele é positivo no quarto quadrante e o seno é negativo no quarto quadrante. De fato, ó, olha o afixo aqui. O afixo ele se encontra no quarto quadrante. Ó. A distância da origem até o afixo é o meu módulo, que vale 8. Então, a dificuldade é saber quanto é que é esse ângulo aqui, correto? Então, observe o seguinte, ó. Como está no quarto quadrante, esse ângulo aqui, ó, vou rebater para cá. Esse ângulo aqui é congruente a esse de 60 graus. Então, esse ângulo que vai daqui até esse ponto aqui é 270 graus. Mas cada quadrante ele vale 90 graus. Então, se aqui você já tem 60 graus, aqui só pode ser quantos graus? 30 graus. Logo, o seu θ vai ser igual a 300 graus. Então, esse aqui é o seu argumento. Então, uma vez que você encontrou o argumento e uma vez que você já tem o módulo, você joga direto aqui na forma trigonométrica. Então, Z vai ser igual a 8 cosseno de 300 graus mais I seno de 300 graus. Você também pode colocar um arco côngruo aqui, né? Então, qualquer arco côngruo a esse 300 graus é válido também a solução. Então, 8 vezes cosseno. Então, um côngruo de 300 é o menos 60. Menos 60 graus mais I seno de menos 60 graus. Também é a forma trigonométrica desse número complexo. Então vamos lá, dando continuidade. Exemplo 2. Dados os números complexos na forma polar, quando fala forma polar é forma trigonométrica, tá? Vamos expressá-los na forma algébrica. Então agora é o processo inverso. Você tem um número complexo na forma polar, né, que é a forma trigonométrica, eu quero reduzir para a forma algébrica. Então vou reescrever aqui, ó. Então Z é igual a 4 vezes cosseno de 120 graus mais I seno de 120 graus. Então o objetivo é você saber quanto é que vale o cosseno de 120 e o seno de 120. Então, ó, como colocar aqui uma chaves, você tem que o cosseno de 120 graus ele vai ser igual a menos o cosseno de 60 graus. Quando a gente faz a redução para o primeiro quadrante. Mas só que o cosseno de 60 graus é meio. Mas só que eu quero o cosseno de 120. Então o cosseno de 120 é menos meio. E nós sabemos também que o seno de 120 graus ele vai ser igual ao seno de 60 graus. Mas quanto é que é o seno de 60 graus? É raiz de 3 sobre 2. Então, você já sabe quem é o seno de 120 e o cosseno de 120. Agora você vai substituir aqui, ó. Então, o Z vai ser igual a 4 vezes. Quem é o cosseno de 120? Vai ser menos meio. Mais. Quem é o seno de 120? Raiz de 3 sobre 2. Não pode esquecer o I. Aí agora você faz a distributiva.
quando você fizer a distributiva, você já vai obter a forma algébrica desse número complexo. Então, z vai ser igual, ó, 4 vezes menos meio vai dar menos 2. 4 vezes raiz de 3 dividido por 2 vai dar mais 2 raiz de 3i. Então, essa aqui é a forma algébrica desse número complexo que estava escrito na forma trigonométrica. Se você for querer encontrar a forma trigonométrica desse número na forma algébrica, você vai obter isso aqui. Então, vamos olhar aqui a representação geométrica. Porque teve muita gente que não entendeu esse cosseno de 120 igual a menos cosseno de 60. Eu fiz apenas uma redução de quadrantes. Então, você tem 120. Ó. Se eu rebater para cá, ó, esse ângulo aqui é congruente a esse. Então, ó, é só você pensar assim, ó, esse arco aqui é igual a esse arco aqui, ó. Então, até aqui você tem 180 graus. Então, você tem, daqui para cá você tem 120. Para 180 falta quanto? Falta 60 graus. Então, esse arco aqui, ó, ele vale 60 graus, ó. Aqui é 60 graus. Consequentemente, esse aqui também é 60 graus. Logo, o cosseno de 120 graus é igual a menos cosseno de 60. Por quê? Porque o cosseno ele é negativo no segundo quadrante. E esse ângulo está no segundo quadrante. O seno não. Ó. O seno ele é positivo tanto no primeiro quanto no segundo quadrante. Por isso que permaneceu o mesmo sinal. Então, essa aula de ciclo trigonométrico, para quem tem dificuldade, você vai ter que rever esse conteúdo, que é lá do primeiro ano do ensino médio. Vamos ver aqui a letra B. Novamente, ele quer expressar na forma algébrica agora esse número complexo. Então, de fato, eu vou reescrever aqui. O z é igual a 1/4 vezes o cosseno de π mais i seno π. Então, o objetivo aqui é você descobrir quem é o cosseno e o seno de π. Então, ó, como, lembrando que π é um ângulo notável, como o cosseno de π ele vai ser igual a menos 1 e o seno de π ele é igual a zero. Vou já mostrar ali usando a geometria. Então você vai ter que o z vai ser igual a 1/4 vezes cosseno de π menos 1 mais i seno π, então vai ficar i vezes zero. Logo, esse número complexo vai ser igual a menos 1/4. Essa aqui é a sua forma algébrica desse número complexo. Então, olhando aqui a representação geométrica, você observa que aqui você tem uma circunferência de raio unitário. Aqui é 1, aqui é 1, aqui é menos 1 e aqui é menos 1. Então, se fosse em graus, seria 0 graus, 90 graus, 180 graus, 270 graus e uma volta completa que é 360 graus. Então observe que o π está exatamente aqui em cima do menos 1. Então esse arco aqui, ó, é 180 graus. O cosseno ele está no eixo horizontal. Então quando o cosseno for π, o valor é menos 1. E o seno de π, você tinha que pegar esse ponto e rebater aqui para o eixo vertical. Ó. Quando você rebate, dá em zero. Por isso que o seno de π é zero. Estão entendendo? Então vamos lá. Ó. Então, letra C. Você também quer transformar na forma algébrica esse número complexo. Então o objetivo aqui é descobrir quem é cosseno de 5π sobre 4 e seno de 5π sobre 4. Então vamos lá. Vou reescrever aqui o número complexo. Fica z igual a 2 vezes cosseno de 5π sobre 4 mais i seno de 5π sobre 4. Então, vou até trocar a cor aqui. Então, quero descobrir quem é o cosseno de 5π sobre 4 e quem é o seno de 5π sobre 4. Então, como? Vamos lá. Você tem que o cosseno de 5π sobre 4 ele vai ser igual a menos cosseno de π sobre 4. Mas só que esse π sobre 4 é 45 graus. E o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Mas só que aqui é negativo. Então fica menos raiz de 2
sobre 2. E eu tenho que o seno de 5π sobre 4 vai ser igual a menos seno de π sobre 4, que também vai ser igual a menos raiz de 2 sobre 2. Vou já explicar por que ficou negativo, tá? Então, você já sabe quem é o cosseno de 5π sobre 4 e quem é o seno de 5π sobre 4. Então, é só substituir aqui, ó. Então, você vai ter que o z vai ser igual a 2 vezes o cosseno de 5π sobre 4, que é quanto? Menos raiz de 2 sobre 2. Mais seno de 5π sobre 4 também é menos raiz de 2 sobre 2. Então, vai ficar mais, vou colocar aqui, menos raiz de 2 sobre 2. Não pode esquecer do i. Então, você vai ter que o z vai ser igual a menos raiz de 2 menos raiz de 2i. Essa aqui é a forma algébrica desse número complexo. Então, vamos olhar aqui a representação geométrica. Então, olhando a representação geométrica. Então, esse 5π sobre 4, você pode reescrever. Ó. O 5π sobre 4 é a mesma coisa que π sobre 4 mais π. Ó, por quê? Ó, 4 vezes π, 4π. Mais π, 5π sobre 4. Mas só que esse 5π sobre 4 é quanto? É 45 graus. Ó. 45 graus. Esse π sobre 4, né? Que é 180 dividido por 4. E o π vale 180 graus. Então, vamos lá. Ó. Então, você sabe que esse argumento aqui, ó, que está em roxo, é o 5π sobre 4. Então, a dificuldade é encontrar esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo. Mas só que a gente já sabe que esse ângulo aqui é π sobre 4. Que ele vai ser congruente a esse ângulo aqui, ó, que está no primeiro quadrante. Então, o seno e o cosseno são negativos. Se eles são negativos, eles pertencem ao terceiro quadrante. Então, o argumento principal, que é 5π sobre 4, vai ser esse ângulo raso, que é o π, mais esse π sobre 4. Então, somando, você vai ter 5π sobre 4, que vale quanto? Menos raiz de 2 sobre 2. Chegamos ao final de mais uma videoaula. Acesse sempre o aba do Colégio Militar de Manaus para outros conteúdos. Até a próxima aula, se Deus quiser. Só um recado para os alunos que vão fazer a prova de recuperação e segunda chamada na quinta-feira. Então a prova ela vai abrir às 13h30 e vai terminar exatamente às 14h15. Então até lá, pessoal. Até a próxima.